Imagine acordar antes do sol nascer, olhar pela janela e ver dezenas de balões coloridos flutuando sobre um cenário que parece ter saído de um conto de fadas. Agora imagine descobrir que, bem abaixo desses balões, existem cidades inteiras escondidas no subsolo, onde milhares de pessoas viveram por séculos sem ver a luz do dia. Parece ficção, não é mesmo? Mas tudo isso é real e acontece em um dos lugares mais extraordinários do planeta, a Capadócia, na Turquia. Se você está adorando essa descoberta, não guarde essa aventura só para você. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que adora viajar pelo mundo sem sair de casa e não esqueça de se inscrever no canal para explorar mais destinos incríveis conosco. Vamos nessa, Capadócia. É uma região que desafia qualquer explicação lógica. Localizada no coração da Turquia, ela parece um cenário de filme de ficção científica misturado com um livro de história antiga. As formações rochosas pontiagudas que se erguem do solo parecem chaminés gigantes esculpidas por mãos divinas, criando uma paisagem tão surreal que é impossível acreditar sem ver com os próprios olhos. Mas a verdadeira magia desse lugar não está apenas na superfície. O que poucos imaginam é que, escondido metros abaixo do solo rochoso, existe um mundo completamente diferente, repleto de mistérios, histórias de sobrevivência e segredos guardados por mais de 1000 anos. Tudo começou há milhões de anos, quando vulcões ativos cobriram a região com camadas e mais camadas de cinzas vulcânicas. Com o passar do tempo, a chuva, o vento e as variações de temperatura esculpiram essas rochas macias, criando vales, cânions e aquelas formações cônicas que hoje chamamos de chaminés de fadas, mas a natureza não foi a única artista a trabalhar nessa região. Os seres humanos descobriram que essas rochas vulcânicas eram perfeitas para serem escavadas, e foi assim que nasceram as cidades subterrâneas mais impressionantes já construídas pela humanidade. Derinkuyu é a maior e mais profunda dessas cidades ocultas, descendo pelas escadas estreitas e pelos túneis apertados. É impossível não sentir um arrepio na espinha ao pensar que, há séculos, milhares de pessoas caminhavam por esses mesmos corredores escuros. A cidade desce até 85 metros de profundidade e tem capacidade para abrigar cerca de 20.000 pessoas. Isso mesmo, 20.000! Imagine uma cidade do tamanho de uma pequena vila brasileira, mas toda escondida embaixo da terra, com ruas, casas, igrejas, escolas e até estábulos para animais. Cada andar da cidade tinha uma função específica. Os primeiros níveis eram destinados às áreas de convivência e trabalho. Havia espaços para armazenar alimentos, cisternas para água potável, cozinhas com sistemas de ventilação engenhosos que permitiam cozinhar sem que a fumaça delatasse sua presença na superfície. Nos níveis mais profundos, ficavam as áreas sagradas, igrejas e capelas onde os habitantes se reuniam para orar. E o mais impressionante, tudo isso foi escavado à mão, com ferramentas simples, há mais de 1000 anos. Mas por que alguém construiria uma cidade inteira debaixo da terra? A resposta está nas páginas sangrentas da história. Entre os séculos VII e X, os primeiros cristãos da região enfrentavam perseguições brutais. Invasores árabes e, posteriormente, outros conquistadores. Chegavam à Capadócia com exércitos poderosos, saqueando vilas e massacrando quem se recusasse a renunciar à sua fé para os cristãos locais. A única chance de sobrevivência era desaparecer. E foi exatamente isso que fizeram. Literalmente desapareceram da face da terra, refugiando-se nas entranhas das montanhas. As entradas dessas cidades eram extremamente discretas, muitas vezes escondidas dentro de casas comuns ou disfarçadas entre as rochas. Quando o perigo se aproximava, famílias inteiras desciam para o subterrâneo, levando consigo seus pertences mais preciosos, seus animais e provisões suficientes para semanas ou até meses. Uma vez dentro, eles fechavam as passagens com enormes pedras circulares que funcionavam como portas, algumas pesando mais de meia tonelada. Essas pedras eram projetadas para rolar facilmente quando empurradas de dentro, mas eram praticamente impossíveis de mover de fora, transformando-se em escudos impenetráveis contra invasores. A vida no subterrâneo não era fácil. A escuridão era constante, iluminada apenas por lamparinas a óleo. O ar era controlado por um sofisticado sistema de ventilação que atravessava todos os níveis, trazendo oxigênio fresco mesmo para os andares mais profundos. Existiam poços de ventilação estrategicamente posicionados, alguns chegando a alcançar 70 metros de profundidade. Esses mesmos poços serviam também como vias de comunicação entre os diferentes níveis, permitindo que mensagens fossem transmitidas rapidamente em caso de emergência. As crianças nasciam e cresciam nesses túneis durante os períodos de cerco.
Escolas eram improvisadas nos corredores mais amplos, onde os mais velhos ensinavam aos mais jovens as escrituras sagradas, a história de seu povo e as habilidades necessárias para sobreviver. Imagine a força e a determinação dessas pessoas que preferiam viver na escuridão a renunciar às suas crenças. Está gostando dessa jornada subterrânea? Então, fique até o final, porque ainda vamos revelar como essas cidades se conectavam por túneis secretos e descobrir o que acontece quando o sol nasce sobre as chaminés de fadas. Caimáquio é outra cidade subterrânea extraordinária, localizada a apenas alguns quilômetros de Derinkuyu. Embora seja um pouco menor, chegando a 40 metros de profundidade, ela guarda características únicas que a tornam igualmente fascinante. Enquanto Derinkuyu impressiona pelo tamanho e pela profundidade, Caimáquio se destaca pela complexidade de seu layout e pela engenhosidade de suas soluções arquitetônicas. Os arqueólogos acreditam que Caimáquio foi construído um pouco antes de Derinkuyu e serviu como modelo para outras cidades subterrâneas da região. O que torna este lugar ainda mais intrigante é que as duas cidades estavam conectadas por um túnel subterrâneo de aproximadamente 9 quilômetros de extensão. Isso significa que, se Derinkuyu fosse descoberta pelos invasores, seus habitantes poderiam escapar por esse corredor secreto até Caimáquio, e vice-versa. Era uma rede de fuga digna dos melhores filmes de espionagem. Caminhar pelos corredores de Caimáquio é como entrar em um labirinto tridimensional. Os túneis se entrecruzam em diferentes níveis, criando uma confusão proposital. Essa complexidade não era acidental, ela servia como defesa adicional. Invasores que conseguissem ultrapassar as portas de pedra ficariam completamente desorientados no labirinto escuro. Enquanto os moradores conheciam cada curva, cada escada e cada passagem secreta, uma das descobertas mais emocionantes em Caimáquio foi uma grande igreja cruciforme localizada em um dos níveis inferiores. As paredes dessa capela subterrânea ainda preservam alguns afrescos desbotados, mostrando cenas bíblicas e santos venerados pelos primeiros cristãos. É difícil não se emocionar ao imaginar as cerimônias religiosas realizadas ali, com famílias inteiras ajoelhadas em oração, suas vozes ecoando suavemente pelas paredes de pedra, buscando força e esperança em meio ao medo e à incerteza. Os espaços destinados à produção de vinho também chamam a atenção. Havia prensas de uva escavadas diretamente na rocha, com canais que direcionavam o suco para tanques de fermentação. O vinho não era apenas uma bebida, era usado nas cerimônias religiosas e também como importante fonte de nutrição e moeda de troca. A temperatura constante do subterrâneo, sempre em torno de 13 graus Celsius, criava condições perfeitas para a produção e armazenamento de vinho de qualidade. Mas talvez o aspecto mais tocante dessa cidade seja encontrado nos pequenos detalhes que revelam a humanidade de seus habitantes. Arqueólogos descobriram brinquedos infantis esculpidos em pedra, utensílios de cozinha desgastados pelo uso e até mesmo pequenas capelas familiares onde cruzes foram cuidadosamente entalhadas nas paredes. Esses objetos contam histórias silenciosas de pessoas comuns que enfrentaram situações extraordinárias, mantendo sua fé, seus valores e sua esperança, mesmo nas condições mais adversas. Curioso para saber, muitos brasileiros conheceram a Capadócia através da novela O Clone, exibida pela Globo no início dos anos 2000, mas foi com a novela Turcamute, em Yuzi L., conhecida no Brasil como O Sultão, que o interesse pela Turquia explodiu. E mais recentemente, locações turcas ganharam ainda mais destaque com Terra e Paixão e outras produções. Mas nenhuma dessas novelas conseguiu capturar a magia completa desses mundos subterrâneos que estamos explorando hoje. A descoberta moderna dessas cidades subterrâneas aconteceu de forma quase acidental. Em 1963, um morador de Derinkuyu estava reformando sua casa quando derrubou uma parede do porão e descobriu um cômodo secreto atrás dela. Curioso, continuou explorando e encontrou outro cômodo, depois outro e outro. Quando finalmente chamou as autoridades, perceberam que havia uma cidade inteira escondida sob as casas da vila. Foi uma das descobertas arqueológicas mais impressionantes do século XX. Desde então, apenas uma fração dessas cidades foi totalmente escavada e aberta ao público. Estima-se que existam pelo menos outras 200 cidades subterrâneas espalhadas pela Capadócia, muitas ainda inexploradas. Quem sabe quantos segredos ainda aguardam para serem descobertos nas profundezas dessas rochas antigas? Que tal deixar um comentário contando qual parte dessa história mais te surpreendeu?
E se você conhece alguém que adoraria conhecer esses segredos, marque essa pessoa aqui nos comentários. Mas a Capadócia não é apenas o que está escondido sob a terra. A paisagem da superfície é igualmente mágica e oferece experiências que ficam gravadas na memória para sempre. As famosas chaminés de fadas são formações rochosas cônicas que pontilham os vales da região, criando um cenário que parece pertencer a outro planeta. Essas estruturas naturais foram formadas ao longo de milhões de anos, quando camadas de rochas de diferentes densidades foram expostas à erosão. A rocha mais dura no topo protegeu a coluna mais macia embaixo, criando essas formas peculiares que realmente lembram chaminés gigantes. O Vale do Amor, também conhecido como Vale Fálico, devido ao formato sugestivo de algumas formações rochosas, é um dos lugares mais fotografados da Capadócia. Caminhar entre essas estruturas ao entardecer. Quando o sol poente pinta tudo de tons dourados e alaranjados, é uma experiência quase espiritual. O silêncio é quebrado apenas pelo vento que assobia entre as rochas, como se a própria terra estivesse contando histórias antigas. O Vale de Passabag é outro espetáculo da natureza. Ali, as chaminés de fadas têm formatos ainda mais elaborados, com algumas apresentando múltiplos chapéus de rocha empilhados. Monges bizantinos do século V escavaram pequenas capelas e células monásticas dentro dessas formações, buscando isolamento para suas práticas espirituais. Até hoje é possível visitar algumas dessas habitações rochosas e ver os afrescos religiosos que ainda sobrevivem nas paredes. Mas se há uma experiência que define verdadeiramente a Capadócia, essa experiência acontece ao amanhecer, quando o céu ainda está tingido de atule escuro e as primeiras luzes do dia começam a aparecer no horizonte. É nesse momento mágico que acontece um dos espetáculos mais emocionantes que alguém pode testemunhar: o voo de balão sobre a Capadócia. Imagine estar dentro de uma cesta de vime suspensa por um balão de ar quente gigantesco e colorido. O silêncio do amanhecer é quebrado apenas pelo som ocasional do queimador que aquece o ar dentro do balão. Lentamente, suavemente, a cesta começa a se elevar do chão. Os pés deixam de tocar a terra e, de repente, você está flutuando, subindo cada vez mais alto sobre aquele cenário surreal. Ao redor, dezenas de outros balões também sobem, criando um balé aéreo de cores vibrantes contra o céu que vai lentamente clareando. Vermelhos, amarelos, azuis, verdes, é como se um arco-íris tivesse sido fragmentado e espalhado pelo céu. Cada balão segue sua própria trajetória, subindo e descendo conforme os pilotos controlam a altitude, aproveitando as diferentes correntes de vento em cada nível. Lá embaixo, as chaminés de fadas começam a ganhar definição conforme a luz do sol toca seus picos. As sombras se alongam dramaticamente pelos vales, criando um jogo de luz e escuridão que muda a cada minuto. De repente, o primeiro raio de sol atravessa o horizonte e toda a paisagem explode em tons dourados. É um momento de beleza tão intensa que muitas pessoas simplesmente param de falar, absorvendo tudo em silêncio, com lágrimas de emoção escorrendo pelo rosto. O voo dura aproximadamente 1 hora, mas parece durar simultaneamente uma eternidade e apenas alguns segundos. O piloto navega habilidosamente entre os vales, às vezes descendo tão baixo que seria possível tocar o topo das formações rochosas, outras vezes subindo centenas de metros para oferecer uma vista panorâmica de toda a região. Não há sensação de velocidade ou de perigo, apenas uma paz profunda e uma conexão única com a natureza. Durante o voo, é possível ver as entradas de algumas igrejas rupestres escavadas nas encostas das montanhas. Pequenas vilas que parecem ter brotado organicamente das rochas e campos cultivados que formam um mosaico de verdes e marrons nos planaltos. A perspectiva aérea revela a verdadeira extensão da Capadócia e ajuda a entender como essa região serviu de refúgio perfeito por tantos séculos. Já imaginou como seria despertar flutuando sobre esse cenário? Deixe um like se você gostaria de viver essa experiência e continue assistindo, porque ainda tem muita história incrível pela frente. Quando os primeiros cristãos chegaram à Capadócia, fugindo das perseguições em Jerusalém e outras regiões do Oriente Médio, eles encontraram não apenas um lugar para se esconder, mas um verdadeiro santuário natural. As rochas macias eram ideais para esculpir igrejas, monastérios e moradias. E foi isso que fizeram, transformando a Capadócia em um dos centros mais importantes do cristianismo primitivo. O Museu ao Ar Livre de Remy é testemunha silenciosa dessa época extraordinária. Reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco, esse complexo reúne mais de 30 igrejas rupestres decoradas com afrescos que datam dos séculos X a XII. Cada igreja tem sua própria personalidade, sua própria história e seus próprios tesouros artísticos.
A igreja escura, chamada assim porque tinha muito poucas janelas e permanecia quase sempre na penumbra, preservou os afrescos mais bem conservados de toda a Capadócia. A falta de luz significou menos exposição e deterioração ao longo dos séculos. As cores ainda são vibrantes, azuis profundos, vermelhos intensos, dourados luminosos. As cenas retratam a vida de Cristo, desde a Anunciação até a crucificação e ressurreição, todas pintadas com uma técnica e uma devoção que tiram o fôlego. A Igreja da Fivela, assim chamada por causa de uma marca redonda no teto, que lembra uma fivela, apresenta um plano arquitetônico em forma de cruz. O espaço central é encimado por uma cúpula perfeitamente escavada na rocha, demonstrando a habilidade técnica desses construtores medievais. Os afrescos aqui mostram não apenas cenas bíblicas, mas também santos locais e mártires que foram especialmente venerados na Capadócia. Uma das histórias mais tocantes associadas a essas igrejas rupestres envolve São Jorge, o santo guerreiro venerado tanto por cristãos quanto por muçulmanos. Embora São Jorge seja tradicionalmente associado à Capadócia, há debates históricos sobre seu local exato de nascimento, sua figura torna-se profundamente ligada à região. Várias igrejas na Capadócia são dedicadas a ele, mostrando o santo montado em seu cavalo branco, enfrentando o dragão que aterrorizava a população. A devoção a São Jorge na Turquia é tão forte que, quando a Rede Globo produziu a novela Amor à Vida, em 2013, seguida por outras produções que incluíam referências à Turquia, houve um interesse renovado dos brasileiros pela conexão entre o santo e a Capadócia. Mas foi mesmo com a novela turca São Jorge, que chegou ao Brasil anos depois, que essa ligação se fortaleceu ainda mais. A produção mostrava não apenas a lenda do santo, mas também as paisagens incríveis da Capadócia, despertando o interesse de milhões de telespectadores brasileiros. É interessante notar como as novelas turcas conquistaram o coração dos brasileiros. Produções como Fátima Gul, Meu Nome é Melek e principalmente Força de Mulher mostraram não apenas histórias emocionantes, mas também revelaram as belezas naturais e culturais da Turquia. Muitos brasileiros que visitam a Capadócia hoje dizem que o primeiro contato com a região foi através dessas produções televisivas, que funcionaram como verdadeiros cartões postais vivos. Mas voltando às igrejas rupestres, há um detalhe perturbador que conta muito sobre a história turbulenta da região. Muitos dos afrescos tiveram os rostos das figuras sagradas deliberadamente desfigurados. Isso aconteceu durante o período iconoclasta do século VIII, quando o Império Bizantino proibiu a veneração de imagens religiosas, considerando-a uma forma de idolatria. Soldados foram enviados para destruir ou desfigurar ícones e pinturas religiosas em todo o Império. Apesar dessa destruição intencional, muitos afrescos sobreviveram em condições surpreendentemente boas, especialmente aqueles em igrejas mais isoladas e escondidas. A vida monástica na Capadócia era austera e dedicada à oração e à contemplação. Os monges viviam em pequenas células escavadas nas rochas, muitas vezes em locais de difícil acesso, no alto de falésias. Eles desciam apenas para as refeições comunitárias e para as orações coletivas nas igrejas. Sua dieta era simples: pão, legumes, frutas e, ocasionalmente, peixe. Passavam horas copiando manuscritos religiosos à luz de velas, preservando textos sagrados que poderiam ter sido perdidos para sempre. Se você está aprendendo coisas fascinantes sobre a Capadócia, ajude outras pessoas a descobrir também. Compartilhe este vídeo e deixe seu comentário sobre qual aspecto dessa região te impressiona mais. A influência do cristianismo na Capadócia pode ser vista também nas histórias dos padres capadócios. 3 importantes teólogos cristãos do século IV: Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo. Esses pensadores não apenas defenderam a fé cristã contra várias heresias da época, mas também estabeleceram princípios teológicos que ainda influenciam o cristianismo atual. Basílio de Cesareia, em particular, é acreditado por ter criado as regras monásticas que guiaram a vida dos monges cristãos ortodoxos por séculos. Cesareia, a capital histórica da Capadócia, era um importante centro de aprendizado e cultura. Embora a cidade moderna tenha pouco a ver com sua glória antiga, escavações arqueológicas continuam revelando tesouros do passado, banhos romanos, aquedutos, templos e ágoras que mostram como era a vida urbana naquela época.
Mas mesmo com toda essa riqueza histórica e espiritual à vista, são as cidades subterrâneas que continuam exercendo o fascínio mais poderoso sobre os visitantes. Há algo profundamente comovente em estar nos mesmos lugares onde famílias inteiras se refugiaram há mais de 1000 anos, tocando as mesmas paredes que elas tocaram, respirando o mesmo ar que circulava pelos túneis de ventilação que elas construíram. Os sistemas de água dessas cidades subterrâneas eram verdadeiras obras de engenharia. Poços profundos alcançavam lençóis freáticos subterrâneos, garantindo água fresca e limpa, mesmo durante cercos prolongados. Cisternas escavadas na rocha armazenavam milhares de litros, suficientes para abastecer toda a população durante meses. O mais impressionante é que esses poços tinham até 80 metros de profundidade, todos escavados à mão, sem nenhum equipamento mecânico. As cozinhas comunitárias eram projetadas com chaminés especiais que dissipavam a fumaça através de túneis sinuosos antes de chegar à superfície, tornando praticamente impossível detectar atividade humana de fora. Imagine a disciplina necessária para manter silêncio absoluto quando inimigos caminhavam bem acima de suas cabeças, separados apenas por alguns metros de rocha. Havia também estábulos subterrâneos onde vacas, cabras e ovelhas eram mantidas durante os períodos de cerco. O esterco dos animais era cuidadosamente coletado e usado como fertilizante nos campos, assim que fosse seguro retornar à superfície. Nada era desperdiçado. Cada recurso era precioso demais para ser malbaratado. As áreas de armazenamento de alimentos eram impressionantes em sua sofisticação. Grãos eram guardados em grandes jarros de cerâmica, selados com cera para proteger contra umidade e pragas. Frutas secas, nozes e legumes eram armazenados em nichos escavados nas paredes dos túneis mais frescos. Queijos eram curados em câmaras especiais, onde a temperatura e a umidade permaneciam constantes o ano todo. Essas pessoas eram verdadeiros mestres na arte da preservação de alimentos. Um dos aspectos mais intrigantes dessas cidades é como elas lidavam com os resíduos. Sistemas primitivos mais eficientes de esgoto foram construídos, canalizando dejetos para fossas profundas ou para fora da cidade através de túneis específicos. A higiene era levada a sério, provavelmente porque todos sabiam que doenças em um espaço confinado poderiam ser devastadoras. Você sabia que existem mais de 200 cidades subterrâneas na Capadócia? Deixe nos comentários qual dessas curiosidades você achou mais incrível. A vida cotidiana nessas cidades subterrâneas seguia rotinas surpreendentemente normais, considerando as circunstâncias extraordinárias. As crianças frequentavam aulas onde aprendiam a ler e escrever em grego antigo, estudavam as escrituras e ouviam histórias dos anciãos sobre como era a vida antes das perseguições. As mulheres teciam e costuravam à luz fraca das lamparinas, criando roupas e cobertores. Os homens mantinham as ferramentas afiadas, consertavam equipamentos e planejavam a defesa da cidade. Havia momentos de alegria também. Festividades religiosas eram celebradas com um fervor especial, talvez porque representavam um lembrete de esperança em tempos difíceis. Casamentos eram realizados nas capelas subterrâneas, com cerimônias simples, mas profundamente significativas. Bebês eram batizados em pias batismais escavadas na rocha, iniciando novas vidas em meio àquele mundo de pedra. A música desempenhava papel importante na manutenção do moral. Salmos eram cantados nas igrejas, ecoando pelos corredores de pedra, criando uma acústica natural que amplificava as vozes. Esses cânticos não eram apenas expressões de fé, mas também formas de comunicação entre diferentes seções da cidade, sinalizando que tudo estava bem. Quando finalmente era seguro retornar à superfície, a transição não era imediata. Batedores eram enviados primeiro, através de túneis secretos que emergiam em locais escondidos longe da cidade. Eles verificavam se os invasores realmente tinham partido, se era uma armadilha ou se era genuinamente seguro. Apenas depois dessa confirmação é que as famílias começavam a subir, piscando os olhos contra a luz do sol que não viam há semanas ou até meses. O retorno à vida normal na superfície devia ser tanto um alívio quanto um desafio. Campos precisavam ser replantados, casas reconstruídas, animais que haviam sido escondidos nas montanhas precisavam ser reunidos. Mas essas pessoas eram resilientes. Geração após geração, elas repetiram esse ciclo de fuga e retorno, sempre se adaptando, sempre sobrevivendo.
Com o passar dos séculos, conforme o Império Bizantino se fortaleceu e as invasões diminuíram, as cidades subterrâneas foram sendo gradualmente abandonadas. As pessoas preferiram viver permanentemente na superfície, sob a luz do sol. Os túneis foram esquecidos, as entradas foram fechadas ou perdidas. As cidades silenciosas permaneceram ocultas por séculos, esperando pacientemente para contar suas histórias. Hoje, a Capadócia atrai visitantes de todo o mundo. Turistas de mais de 150 países diferentes caminham pelos mesmos túneis onde os primeiros cristãos se esconderam. É um dos destinos mais populares da Turquia, recebendo mais de 3 milhões de visitantes por ano. E não é difícil entender por quê. A experiência de estar na Capadócia é transformadora. Há algo sobre esse lugar que toca as pessoas em um nível profundo, quase espiritual. Talvez seja a conexão tangível com o passado, ou a beleza surreal da paisagem, ou ainda a história inspiradora de fé e perseverança que permeia cada pedra, cada túnel, cada fresco desbotado. Agora me conta, depois de conhecer todos esses segredos, a Capadócia entrou para sua lista de destinos dos sonhos? Deixe um comentário e inscreva-se no canal para mais viagens incríveis. Mas a Capadócia não é apenas história antiga. A região também oferece experiências modernas que complementam perfeitamente a jornada pelo passado. Hotéis caverna luxuosos foram criados dentro de antigas habitações rochosas, oferecendo o conforto moderno com um charme único de dormir dentro de uma caverna milenar. Imagine acordar em uma cama king size, mas com paredes de pedra que têm mais de 1000 anos de idade. A gastronomia local é outro tesouro esperando para ser descoberto. O teste kebab, um ensopado de carne e legumes cozinhado lentamente dentro de um pote de cerâmica selado, é preparado da mesma forma há séculos. O pote é quebrado na frente do comensal, liberando aromas deliciosos que fazem qualquer boca salivar. Mante, uma espécie de ravioli turco servido com iogurte e manteiga temperada. É outra especialidade regional que conquista corações e paladares. Os vinhos da Capadócia estão ganhando reconhecimento internacional. As mesmas uvas que os antigos monges prensavam nos túneis subterrâneos ainda crescem nas encostas vulcânicas, produzindo vinhos únicos com características minerais distintivas. Várias vinícolas boutique oferecem degustações em caves naturais escavadas nas rochas, combinando história, cultura e sabores extraordinários. Para os mais aventureiros, a Capadócia oferece trilhas de trekking que atravessam vales escondidos e levam a igrejas rupestres, remotas, raramente visitadas. Caminhar pelo Vale Rosa ao entardecer, quando as rochas literalmente ficam cor-de-rosa com a luz do sol poente, é uma experiência que mexe com a alma. O Vale dos Pombos, assim chamado por causa dos milhares de pombais esculpidos nas paredes das rochas, oferece vistas panorâmicas de tirar o fôlego. Há também a possibilidade de fazer passeios a cavalo pelos vales, replicando como os antigos habitantes da região costumavam viajar. O ritmo mais lento permite observar detalhes que passariam despercebidos de carro. Flores selvagens crescendo nas fendas das rochas, pássaros fazendo ninhos nas chaminés de fadas, lagartijas tomando sol nas pedras aquecidas. Durante o inverno, a Capadócia ganha um charme completamente diferente. Neve cobre as formações rochosas, criando um contraste impressionante entre o branco pristino e as tonalidades naturais da pedra. Os voos de balão continuam acontecendo o clima permitindo. E ver aquelas cores vibrantes contra uma paisagem coberta de neve é simplesmente mágico. A primavera traz uma explosão de cores quando as árvores frutíferas florescem e os campos se cobrem de flores selvagens. É também a melhor época para ver os agricultores locais trabalhando seus campos da maneira tradicional, usando técnicas passadas de geração em geração. Os damascos da Capadócia são especialmente famosos, doces e suculentos, perfeitos tanto para comer frescos quanto para fazer as deliciosas compotas turcas. O verão, apesar das temperaturas mais altas, é quando a região mais ferve de atividade. Festivais culturais acontecem em várias cidades, com música tradicional turca, danças folclóricas e apresentações de artesãos locais. É uma oportunidade maravilhosa para mergulhar mais profundamente na cultura viva da região, não apenas em sua história. Está gostando dessa viagem? Então dá aquele like carinhoso e compartilha com alguém que precisa conhecer esse lugar incrível. A cidade de Ürgüp serve como excelente base para explorar a Capadócia. Menor e mais tranquila que Cem, ela mantém um charme autêntico com suas ruas de paralelepípedos, mercados tradicionais e cafés aconchegantes onde locais ainda se reúnem para jogar tavla gamão turco. E tomar chá! As pessoas são incrivelmente hospitaleiras, sempre prontas para compartilhar histórias e recomendações com os visitantes.
Avanos, às margens do rio Kızılırmak, o rio mais longo da Turquia, é famosa por sua cerâmica artesanal. A argila vermelha especial do rio tem sido usada por oleiros há mais de 3.000 anos. Visitar uma oficina de cerâmica e ver os mestres artesãos trabalhando em suas rodas é assistir a uma arte milenar ainda viva e relevante. Muitos oferecem aulas onde os visitantes podem tentar criar sua própria peça, geralmente com resultados hilariamente imperfeitos, mas sempre divertidos. Outro aspecto fascinante da Capadócia é a comunidade de expatriados que escolheram fazer dessa região sua casa. Atraídos pela beleza, pelo custo de vida razoável e pela qualidade de vida, pessoas de dezenas de países diferentes criaram negócios. Abriram galerias de arte, estabeleceram escolas de idiomas e contribuem para o tecido multicultural da região. É possível encontrar brasileiros que se apaixonaram pela Capadócia durante uma visita e acabaram ficando permanentemente. As lojas de tapetes são uma atração à parte. Os tapetes turcos são mundialmente famosos, e na Capadócia é possível encontrar peças genuínas feitas à mão, usando técnicas tradicionais. Os vendedores são artistas da persuasão, oferecendo chá e contando histórias enquanto desenrolam tapete após tapete, cada um mais bonito que o anterior. Mesmo que não pretenda comprar, a experiência de visitar uma loja de tapetes e aprender sobre os diferentes estilos, padrões e significados é cultural e educacional. As lojas de especiarias enchem o ar com aromas exóticos: açafrão, cominho, pimenta de Alepo, sumagre, zaatar. Pilhas coloridas de temperos formam composições quase artísticas. Vendedores oferecem amostras de chá de maçã turco, balas de menta feitas localmente e pedacinhos de locum, a famosa delícia. Turca em sabores que vão desde rosa e pistache até romã e limão. Os mercados de rua, especialmente os que acontecem semanalmente em diferentes vilarejos, são excelentes para observar a vida local. Agricultores trazem produtos frescos direto de suas fazendas, tomates enormes e suculentos, pepinos crocantes, melancias que parecem pequenas quando inteiras, mas são surpreendentemente grandes quando abertas, pimentões em todas as cores do arco-íris. Há também bancas vendendo queijos locais, azeitonas curadas de 1000 maneiras diferentes, pães recém-assados ainda quentes dos fornos tradicionais. Você está anotando tudo para quando fizer sua viagem? Deixa nos comentários qual experiência você mais quer viver na Capadócia. A herança cultural da Capadócia não se limita ao cristianismo. Antes dos cristãos, hititas, persas, romanos e muitas outras civilizações deixaram suas marcas na região. Há sítios arqueológicos menos visitados, onde é possível ver ruínas de templos pagãos, fortalezas militares e antigas estradas comerciais que faziam parte da Rota da Seda. O castelo de Ukseizer é uma formação rochosa, natural, transformada em fortaleza. Com seus túneis, passagens secretas e salas escavadas na rocha, ele oferece vistas panorâmicas espetaculares de toda a Capadócia. Subir até o topo exige um pouco de esforço, mas a recompensa vale cada passo. De lá em cima, especialmente ao pôr do sol, é possível ver toda a extensão das formações rochosas, os vales coloridos e as cidades modernas que cresceram entre as maravilhas naturais. Elve, um antigo monastério e aldeia agora transformado em museu ao ar livre, oferece uma perspectiva diferente da vida na Capadócia. Ao contrário de Jerhem, onde as igrejas estão relativamente bem preservadas, Zelve mostra como essas estruturas rochosas eventualmente sucumbem à erosão e ao tempo. Há algo poeticamente melancólico em caminhar por aqueles túneis parcialmente desmoronados, imaginando as gerações que viveram ali. Para quem se interessa por fotografia, a Capadócia é literalmente um paraíso. Cada curva revela um novo ângulo fotográfico impressionante. Fotógrafos profissionais de todo o mundo vêm especificamente para capturar os amanheceres e entardeceres, os voos de balão, as formações rochosas iluminadas pela lua cheia. Mas não é preciso ser profissional para tirar fotos incríveis aqui. A paisagem faz quase todo o trabalho. As redes sociais explodiram com imagens da Capadócia nos últimos anos. Influenciadores digitais consideram o local um dos mais instagramáveis do planeta. Há até tours específicos focados em encontrar os melhores pontos para fotos e vídeos, com guias que conhecem exatamente onde estar e em que horário para capturar aquela imagem perfeita. Mas além da estética, há uma energia especial na Capadócia que muitos visitantes relatam sentir. Alguns descrevem como uma sensação de paz profunda, outros como uma conexão espiritual com algo maior. Há quem pratique meditação nas igrejas rupestres vazias ou yoga ao amanhecer assistindo os balões subirem. A região atrai não apenas turistas comuns, mas também pessoas em jornadas espirituais, artistas buscando inspiração
e viajantes procurando algo mais profundo do que apenas tirar fotos e marcar destinos em uma lista. Se você está se sentindo inspirado, esse é o momento de se inscrever no canal. Clica no sininho para não perder nenhuma das nossas viagens ao redor do mundo. Os desafios de preservação dessas maravilhas são significativos. A erosão natural continua moldando as formações rochosas, às vezes destruindo estruturas que sobreviveram por séculos. As autoridades turcas trabalham constantemente para equilibrar a preservação histórica com o turismo, que é vital para a economia local. Algumas áreas foram fechadas ao público para evitar danos maiores, enquanto outras recebem trabalhos de conservação cuidadosos para estabilizar estruturas em risco. As mudanças climáticas também representam uma preocupação. Padrões de chuva alterados afetam a erosão das rochas macias. Temperaturas mais extremas podem danificar afrescos antigos. Há um esforço internacional envolvendo arqueólogos, engenheiros e cientistas climáticos para desenvolver estratégias de preservação de longo prazo. A Unesco mantém a Capadócia sob monitoramento constante, garantindo que os padrões de preservação sejam mantidos. Há regras estritas sobre construções novas, garantindo que o desenvolvimento moderno não destrua a integridade visual e histórica da região. Hotéis e restaurantes devem seguir diretrizes arquitetônicas que harmonizem com a paisagem natural. A comunidade local desempenha papel crucial nessa preservação. Muitos habitantes da Capadócia são descendentes diretos daqueles primeiros cristãos que escavaram as cidades subterrâneas. Há um orgulho profundo em sua herança e um compromisso com sua proteção. Programas educacionais ensinam as crianças locais sobre a importância histórica da região, criando uma nova geração de guardiões desses tesouros. Projetos de documentação digital estão em andamento, usando tecnologia de escaneamento 3D e fotogrametria para criar registros digitais precisos das cidades subterrâneas e igrejas rupestres. Isso garante que, mesmo se algo acontecer com as estruturas físicas, haverá registros detalhados para as gerações futuras. Algumas dessas digitalizações estão disponíveis online, permitindo que pessoas de todo o mundo explorem virtualmente a Capadócia. Você sabia que a Capadócia está em risco por causa das mudanças climáticas? Deixe um comentário sobre como podemos ajudar a preservar maravilhas como essa. Olhando para o futuro, há planos ambiciosos para expandir as escavações e abrir novas seções das cidades subterrâneas ao público. Arqueólogos acreditam que apenas cerca de 10% das estruturas subterrâneas foram totalmente exploradas até agora. Imagine quantos segredos ainda aguardam descoberta. Há também projetos para criar centros interpretativos mais sofisticados, usando realidade aumentada e virtual para ajudar os visitantes a visualizar como essas cidades pareciam quando estavam totalmente habitadas. Tecnologia que permitiria ver através das paredes para entender a complexidade tridimensional dos túneis, ou que recriaria digitalmente os afrescos danificados em sua glória original. O turismo sustentável está se tornando prioridade. Iniciativas para reduzir o impacto ambiental dos milhões de visitantes incluem limitar o número de pessoas que podem entrar nas cidades subterrâneas simultaneamente, criar rotas alternativas para distribuir melhor o fluxo turístico e promover acomodações eco-friendly, que minimizam o impacto ambiental. As operadoras de balão estão investindo em tecnologia mais limpa e práticas mais sustentáveis. Há experimentos com balões movidos a fontes de energia mais limpas e esforços para garantir que o turismo de balão não perturbe a fauna local ou contribua para a poluição sonora excessiva. A Capadócia também está se posicionando como destino para turismo educacional. Escolas e universidades de todo o mundo trazem estudantes para aprender em loco sobre geologia, história antiga, arquitetura rupestre e preservação cultural. Programas de intercâmbio permitem que jovens turcos e estrangeiros trabalhem juntos em projetos de conservação, criando conexões internacionais e compreensão cultural. Há um movimento crescente de turismo de experiência, onde os visitantes não apenas veem os locais, mas participam ativamente da cultura local. Isso inclui aulas de culinária, onde se aprende a fazer pratos tradicionais, workshops de cerâmica em Avanos, oportunidades de ajudar na colheita de damascos ou uvas durante as estações apropriadas. E até programas de homestay onde famílias locais hospedam visitantes, oferecendo uma janela autêntica para a vida cotidiana na Capadócia. Gostou de conhecer esse lado mais profundo da Capadócia?
Compartilhe este vídeo com amigos que adoram viajar e descobrir histórias incríveis. Ao refletir sobre tudo o que a Capadócia representa, fica claro que este não é apenas um destino turístico bonito. É um testemunho vivo da resiliência humana, da criatividade diante da diversidade e da fé que move montanhas, ou neste caso, que escava cidades inteiras dentro delas. É um lugar onde a natureza e a humanidade colaboraram para criar algo verdadeiramente único no planeta. As histórias daqueles primeiros cristãos que se refugiaram nas profundezas da terra ressoam através dos séculos. Suas vidas eram marcadas por perigo constante, mas também por comunidade, fé inabalável e uma determinação feroz de preservar seu modo de vida e suas crenças. Quando descemos aos túneis escuros de Derinkuyu ou Caimáquio, não estamos apenas visitando atrações turísticas, estamos caminhando em espaços sagrados onde coragem e devoção foram testadas diariamente. E quando flutuamos sobre aquelas mesmas rochas ao amanhecer, suspensos em um balão de ar quente, vendo o sol iluminar as chaminés de fadas e os vales coloridos, experimentamos a perspectiva oposta, a beleza expansiva, a liberdade, a maravilha pura de estar vivo em um planeta capaz de criar paisagens tão extraordinárias. A Capadócia nos ensina que a beleza tanto na luz quanto na escuridão, tanto nas alturas quanto nas profundezas. Nos lembra que a humanidade sempre encontrou maneiras de sobreviver, adaptar-se e eventualmente prosperar. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, mostra que fé, seja ela religiosa, cultural ou simplesmente fé na capacidade humana de superar desafios, pode literalmente mover pedras e criar maravilhas, que perduram por milênios. Para os viajantes brasileiros, especialmente aqueles de gerações que cresceram assistindo novelas e descobrindo o mundo através da televisão. A Capadócia representa aquele destino de sonho que parece distante e exótico, mas que, na era moderna, está mais acessível do que nunca. Voos diretos conectam São Paulo a Istambul, e de lá é apenas mais um voo curto ou uma viagem de ônibus noturna até a Capadócia, e vale cada minuto da jornada. Vale o planejamento, a economia, o tempo investido, porque há lugares no mundo que simplesmente mudam a gente. Lugares que expandem nossa compreensão do que é possível, do que nossos ancestrais eram capazes, da beleza que nosso planeta pode criar. A Capadócia é, sem dúvida, um desses lugares raros e preciosos. Então, se você chegou até aqui nesta jornada, se deixou sua imaginação voar pelos túneis subterrâneos e pelos céus da Capadócia, se sentiu sua curiosidade despertar e seu coração acelerar ao imaginar essas experiências, não deixe esse sentimento passar. A vida é curta demais para não perseguir os sonhos, para não explorar os lugares que fazem nossos olhos brilharem. E você? Quando vai realizar seu sonho de conhecer a Capadócia? Conta pra gente nos comentários, se inscreve no canal para mais viagens incríveis. E não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma aventura. Até a próxima viagem, exploradores!